Pronto, tá gravando. Bom dia de novo, né, para todo mundo. Hoje a gente deixou um punhado de assunto aí aberto, né, na semana passada. E a gente vai conversar muito assim sobre perispírito hoje, né? Nós temos que falar sobre perispírito porque é a causa de tudo. Nós não podemos definir uma situação dessa aqui sem falar do perispírito. Além, claro, da capacidade de Jesus, da capacidade de Cristo, né, que ele tinha, mas, assim, primordialmente falando sobre o perispírito, as características, as condições que um perispírito dá quando a gente se vincula a um campo físico material como a Terra. Então, a justificativa de todos esses fenômenos aqui está no perispírito. Então, por isso que a gente tem que falar do perispírito. A primeira lição aqui da aparição de Jesus após a sua morte, que é o tema hoje de sequência, né, que a gente tem. Nós vimos aí Madalena que chegou lá, viu que o corpo do Cristo não estava mais, e foi toda aquela história, viu os dois anjos, depois o Cristo apareceu, chamou Maria, ela achou que era o jardineiro, mas na verdade era o Cristo que estava ali, então aquilo ali deu um papapá danado na época. Então, conversa longa, e aquilo ali foi proliferando a história, né? Até hoje eu acho que a história está chegando aqui. Até hoje a gente está ouvindo falar do desaparecimento do corpo de Jesus, porque não se descobriu para onde ele foi. Se descobriu. A gente tem depois só os relatos que comentam do Cristo ter aparecido para um, para outro, e nós vamos ver dois casos hoje, né, que foi na estrada de Emaús e depois com o caso dos dois discípulos que estavam ali andando e para a caminho de Emaús, e ali eles tiveram uma visitinha. Então, é o primeiro caso, depois que Madalena viu lá, aconteceu esse outro fato, como vários outros que não foram narrados aconteceram, que o Cristo aparecera para muitos dos discípulos e apóstolos da época, né? Também apareceu lá para o caso do Tomé, né? Que outro apóstolo ali, que realmente teve que comprovar tocando, né, no machucado onde ficou, né, no Cristo, para ele acreditar, né? Então, imagina, gente, desencarna um indivíduo. Aconteceu isso com o Alfredo Júlio Fernandes, aqui em Uberlândia. Alfredo Júlio, quando ele desencarnou, ele estava longe, desencarnou longe e veio dar notícia que ele já tinha desencarnado. Na época nem comunicação direito tinha, e veio através da mediunidade, ele mostrando, se demonstrando que tinha desencarnado em tal lugar. Então, a gente fica esperando que os fenômenos aconteçam depois que um sujeito morre. Muita gente pergunta, mas eu queria notícia, eu quero que ele já venha rápido. Mas isso vai variar de acordo com cada espírito. Nós não podemos padronizar isso, não tem jeito. Então, cada espírito tem uma condição espiritual, ele vai ter condição de falar ou não falar, aí a gente lança até um questionamento aqui, né? Por que Kardec até hoje não falou, né? Por que a gente não tem comunicações frequentes de Kardec ou de outros grandes da história do Espiritismo e silenciaram? E também tem as três situações aí. Uma situação é aquele que pode falar e não fala, aquele que não dá nenhuma notícia mais, que é um caso comum e não tem condição de vir falar, né? E tem uns que não tem condição de falar. Se você exigir que ele fale, ele vai falar socorro. Já pensou você recebendo uma psicografia, né? O sujeito lá nas trevas,
Estou sendo agarrado aqui, estão me prendendo na psicografia. Então, nós não podemos exigir que seja padrão para as pessoas, que fulano desencarna, que ele possa vir dar uma mensagem. De repente, ele está lá anestesiado, lá em coma, no plano espiritual. Ou seja, em coma lá seria uma condição de esquecimento, de anestesia, para que ele se recupere. Há inúmeros casos com a desencarnação do Covid que está sendo assim. Eles colocaram uma grande quantidade de companheiros num sono profundo, porque eles vão trabalhar com eles muito lentamente para esclarecer cada um tem uma problemática. Imagina isso aí acordando direto no plano espiritual, que confusão vai dar. Então, aquele mundo de gente desesperado, né? E exatamente por aflição, porque tem corações generosos que partiram e estão aflitos, né? Pessoas boas, não precisa estar no umbral, mas que precisam estar recebendo tratamento em câmaras de retificação, são acolhidos rapidamente e são levados a hospitais, grandes hospitais da espiritualidade, e às vezes as pessoas ficam aqui desesperadas, e ele está lá em recuperação, tranquilo, na espiritualidade, sendo tratado. Então, às vezes os mais desesperados somos nós mesmos que ficamos, porque estamos em consciência, né? Estamos em vigília, a gente está acordado. Então, a gente está vendo tudo que está acontecendo. É igual um caso de alguém que está numa certa idade, e essa idade, ele, ele deu um Alzheimer, por exemplo. Teve um Alzheimer. Às vezes, aquele Alzheimer é uma bênção divina, porque ele está esquecendo de situações difíceis. Quem está sofrendo mais é quem está do lado, que está olhando, né? Quem está correndo atrás para não fazer besteira, né? Então, mas o espírito que está ali, ele está bem assim, tranquilo, esquecendo às vezes, né? Dá uma amnésia, esquece de coisas ruins, né? Então, às vezes está sendo uma bênção para ele. Então, a natureza tem dessas coisas, né? Muitos benefícios e certas coisas que a gente desespera e é uma solução para determinadas almas. E voltando aqui ao caso, né? O que aconteceu? A gente vai fazer a leitura dos dois casos. A gente faz o primeiro, comentamos aí o primeiro caso e depois vai para o Tomé, né? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação ao que nós falamos na semana passada? Ficou alguns questionamentos, né? Chegaram mais Queria gente aí. falar só sobre o que acabou de falar antes. Eu vi uma mensagem sobre, na espiritualidade, esses que estão desencarnando, nossos irmãos que estão desencarnando agora, resistindo bravamente. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. E aí a equipe espiritual de médicos, enfermeiros, né, os responsáveis por encaminhá-los, estão, assim, são muitos os desencarnantes, né? Então eles pedem para que nós façamos vibrações, orações para eles, para que eles possam conseguir receber tanta gente. Exatamente. O trabalho lá é árduo. É árduo, e a gente acha que porque eles são espíritos do bem, estão fazendo bem, que eles não precisam das nossas orações, né? Eles precisam também. Porque além dos casos desencarnados por Covid, tem os casos naturais, né? Que é um trabalho intenso já de há muito. A espiritualidade está sempre presente para executar esses serviços, né? Tem adequação em todo o globo, em torno do globo, há inúmeras instituições formadas para esse tratamento, não é acumulado num lugar só. Ah, vou para a espiritualidade, um lugar só. Não, são inúmeros lugares, regiões de tratamento, né? Em níveis diferentes, em planos diferentes, então separa-se cada caso em planos diferentes, uns que necessitam de estarem mais materializados, lugar. Então, depende muito da necessidade de cada um.
cada condição espiritual que vive. E aí está a jogada do perispírito, né? Que eles estão sendo tratados diretamente numa condição perispiritual. Como nós temos aqui, a gente não se livra do perispírito de forma alguma quando estamos num estado de errante. Então, o perispírito, até mesmo quando você sai de um estado de erraticidade, ele se confunde com o espírito, né? Como relata lá o Livro dos Espíritos. À medida que você vai evoluindo, essa eteridade do perispírito ela vai se compondo a confundir com o próprio espírito, né? Ao caso de Jesus aí, certamente. Agora, quando Jesus encarnou, essa materialidade perispirítica ela foi adequada ao planeta Terra. Então, ela foi densificada. Então, para que se tivesse esses fenômenos que existiram com Cristo, ele tinha que estar usando materialidade do próprio planeta. Ele fez isso com maestria, porque ele tinha domínio sobre a matéria. Ele poderia executar qualquer fenômeno com o perispírito. Ele poderia fazer coisas inimagináveis agindo sobre a Terra. Então, mas ele utilizou dos elementos que compunham a própria natureza. E o perispírito é um elemento que compõe a natureza. Ele está vibrando junto com a materialidade do determinado planeta que está. Então, quando você vai mudar de planeta, você muda as condições essenciais do perispírito. Ele se adequa às condições vibratórias do outro planeta. Eu estou vendo aí muito, vocês todos estão vendo, acompanhando as pesquisas de Marte, né? Ontem a China mandou lá o robozinho, os Estados Unidos já tinha mandado antes, né? A cápsula deles, estão fazendo fotografia, voo de 5 metros, 10 metros de altura, então, muito pouco ainda para ter um retrato de uma realidade do lugar. Mas eles estão Daniel, avançando em pesquisa. Oi? Sim. esse negócio de Marte, eu fico tão revoltada com isso, porque eu fico olhando assim, né? Eu entendo que é um pensamento limitado do meu estágio de evolução, mas eu fico pensando assim, cara, tem tanta gente morrendo de fome, morrendo de tudo quanto é tipo de coisa, de necessidade básica, sabe? Morrendo de sede, ou morrendo intoxicado por água contaminada, e a gente está gastando bilhões e bilhões para ir infernizar os caras lá de Marte, sabe? Parece que a gente não aprende, sabe? Nossa, eu fico tão indignada, eu não consigo ver com bons olhos essa evolução. Eu acho que o ser humano ele é tão parasita que se a gente conseguir ir para Marte, a gente vai acabar com Marte também. Sabe, tipo aqueles filmes alienígenas, que os alienígenas vão para os planetas só para sugar, porque a gente não consegue resolver o problema aqui dentro. E está gastando dinheiro para ir lá para fora, para destruir o lá de fora também. É a sede do poder. Isso aí, a gente tem um lado para analisar. Você está analisando por você tem outros lados também que tem que avaliar, tem que analisar. A gente sabe que a pesquisa, às vezes, não é isso aí que vai ter um sucesso, mas assim, na pesquisa que eles estão fazendo, de repente se descobre alternativas na área da saúde, na área de outras pesquisas, fundamentam outras coisas que a gente não está vendo. E nós não podemos negar que ali tem milhões e milhões de empregos indiretos. Tem pessoas que estão trabalhando ali. Se existe um custo, se alguém aproveita desse custo, coloca ali alto, quem responde é aquele que realmente está fazendo isso. Mas o homem ele tem que considerar a importância da ciência, da investigação. Isso aconteceu em todos os ângulos da vida. Então, nós não podemos desprezar essa necessidade que o homem tem de buscar, através dos estudos materiais mesmo, que é a competência que ele tem, que ele não tem um lado espiritual, então ele tem que avançar, descobrindo pela observação
a própria matéria. Então, é o que ele tem na mão. Você não pode exigir espiritualidade para eles, porque eles não têm. Então, a gente tem que respeitar isso, né? Como respeitamos os nossos companheiros das outras religiões também, que estão aí junto de nós, descobrindo a verdade por questões sensitivas e nas questões do raciocínio, apenas da religião, né? Mas a gente tem que ter comprovação. Eu acho que tudo isso avança. Se você tem a história dos interplanetários, aqueles que nos visitam, é porque eles avançaram em ciência também. Eles têm pesquisa, eles têm isso a gente tem que considerar, né? O homem tem que considerar. Agora, o que é valor? O que é dinheiro? O que é o que está sendo gasto? Né? Poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Poderia, né? Igual a mulher trabalhar fora. Ela pode trabalhar e pode ajudar em casa? Ela pode. Se ela tiver desdobramento, se ela tiver condição, ela pode fazer isso. Então, na mesma história, assim, você pode fazer as suas pesquisas, barateá-las, né? Por que tão caro? Porque existe especulação no meio. Não teria motivo de ter preço sobre uma coisa natural. Então, a gente tem preço sobre as coisas por questões do orgulho das pessoas. Elas têm que acontecer de uma forma ou de outra. Então, a gente precisa ter um pé no freio e na embreagem para a gente não ter, assim, conclusões apressadas, né? Porque se isso existe, é porque foi permitido, de certa forma, no progresso da humanidade, senão o Cristo estaria errado nesse sistema de deixar o homem a fazer o que ele pode fazer com sua liberdade. Então, está no direito de uso da liberdade, e se ele usar mal a sua liberdade, os seus direitos, é ele que responda por isso. Agora, nós temos, por outro lado, um ensejo de todos aqueles que não estão na ciência se esforçarem e se ajudarem mutuamente. É o que acontece com o programa de solidariedade, da caridade, tá? Se facilitasse em tudo, por exemplo, vamos supor que a gente pegasse toda a fortuna do planeta e distribuísse para cada pessoa, para não ter mais miséria, para ser distribuída qualitativamente, né? Qualitativamente, né? A gente teria vamos dizer, um término da pobreza e da miséria. Mas será que o homem está realmente fora da miséria e da pobreza sua mental? Será que não voltaria em pouco tempo as questões da riqueza? Não teríamos de volta rapidamente aquele que é mais inteligente não pegaria que o que é menos inteligente muito rapidamente. Então, o que nós temos Um que minuto, né? transformar Um minuto depois já estaria tudo desigual novamente. exatamente. O Livro dos Espíritos confirma isso, está lá no registrado, né? Se distribuísse aí a riqueza, a gente teria, em pouco tempo, a volta de tudo como está. Então, o que tem que melhorar não é a questão do capital, e sim do comportamento, da educação. E se você falar assim, não, vamos investir em educação, tá? Eu acho que é o caminho, realmente você acabar com os hospitais, que o hospital, para mim, é uma escola sequencial da educação. Por exemplo, só vai para o hospital porque somos doentes. E nós somos doentes porque nós somos mal educados. O que adoece um corpo? A mente. Então, o que falta para nós? Formação. Então, o que está faltando? Formação espiritual, formação comportamental, conduta, é o que está faltando mais. Agora, se você pegar lá na frente alguém que já tem por direito de uso das suas conquistas, aí a gente está julgando aquele que encontrou uma resposta lá, que quer fazer, por exemplo, aquele empresário lá da Tesla, né? Ele está fazendo, gastando bilhões em cima desses caras trilionários aí, né? Eles fazem isso, talvez como nós fazemos aí uma conquista pequena de nossas vidas. Ele quer fazer alguma coisa, então ele acha que coopera com a humanidade, desenvolvimento da humanidade, fazendo isso.
Ele poderia estar fazendo, sim, o bem à humanidade, como temos exemplo de grandes riquezas, de grandes pessoas fazendo, sim. Tem exemplo de homens que estão no poder da riqueza, estão distribuindo, sim, né? Conquistaram e não tem como usar isso mais, né? Então, eles fazem uma distribuição para entidades que estão distribuídas por toda parte, né? Estão localizadas no planeta fora. Então, a gente tem, sim, repensar isso, sabe, Camila? Você está certo, é inconformismo mesmo, né? Mas a pesquisa científica ela é importante, sim, temos que considerar os dois lados importantes. Agora, como resolver isso? O problema que você tem que perguntar é como resolver isso, e não parar uma pesquisa, não parar de incentivar a busca. O Chico Xavier, para você ter uma ideia, ele falava que nós temos que respeitar muito a ciência, o desenvolvimento da ciência, né? Que ela encontrará respostas que nós nem imaginamos. Tá? E lá no livro dos Espíritos, o Evangelho, está lá a aliança da ciência e da religião. Vai lá dar uma olhadinha para você ver. Então, o quanto nós temos que alinhar as coisas, está faltando esse alinhamento. Tá? Aí que eu acho que essa pandemia está ensinando muito, eu acho que está abrindo novas visões e precisava de ter, talvez, esse momento para dar um refrigério aí na mente e repensar o que nós estamos fazendo. É bom se perguntar mesmo o que você está fazendo, tá? Porque vai entrar nessa questão, Camila, em cima de questões políticas, visões políticas, como que o homem deve viver, sabe? Aí a gente entra em partidarismo, uma série de coisas, é uma briga que vai longe. E o que nós temos que buscar é, através do cristianismo, uma boa resposta. Vamos dizer, largamos o partidarismo, largamos as posições partidárias e entramos no cristianismo. Assim a gente consegue resolver sem revolta aquilo que Jesus já deixou resposta, né? Entendeu? Então, Sim, vamos lá. sim, mas mesmo assim me incomoda. Não, incomoda todos Eu acho, nós. até por causa dessa coisa da educação, sabe? Eu acho assim que a gente tá, ok, poderia estar fazendo essas pesquisas tal, mas eu acho que a gente fica tão focado nesse glamour que essas pesquisas trazem que a gente esquece do ser humano, sabe? Ô, Camila, olha só, nós somos pais, você é mãe. Se você tem um filho que diz assim para você, pai, mãe, eu quero fazer, né, eu quero ser cientista, eu quero ser cientista, né? Filho, então você tem que estudar, você tem que conquistar, você fazer um concurso, para você passar aonde for, e você vai dar toda a base para esse espírito ir para frente, tá? Ele vai achar lugar aonde? Exatamente nesses lugares. Então, nós temos que ter organizações diferenciadas assim num planeta que é um planeta, nosso planeta é emergente, não é só o Brasil. O Brasil é um país emergente aí em relação aos outros países, né? Mas o nosso planeta em relação aos outros planetas é um planeta emergente, né? Que precisa ter variedade. Você precisa ter isso, exatamente para dar, nessa escola, as condições para espíritos diversos. Então, se você padronizar um planeta, não se pode gastar isso, onde é que você vai fazer para essas almas que estão avançando, puxando o planeta à frente? Onde é que você vai colocar essas pessoas fazendo? Não, ele tem uma boa capacidade científica, jogou ele para a Terra justamente para fazer isso. É igual esses pessoal da vacina aí procurando solução. Em pouco tempo a gente conseguiu aí ter uma resposta mais rápida. Tem diferenças políticas? Tem, é a visão de cada um enfia dentro dessa sacola e faz o que quiser, né? Mas a gente precisa ter uma consciência que o avanço de ciência, nós estamos vivos até hoje aí, lidando com epidemias, pandemias, problemas com relação a doenças, em cima de remédios e vacina.
Então, isso aí, quem a gente deve? A gente deve as pesquisas. Ah, tem uma firma aí que está fazendo. O problema é dela. Se ela estiver roubando, se ela estiver fazendo, é igual político. Você pode estar roubando, vendendo pão. Se você estiver vendendo pão a mais do que tinha que vender, você é culpado. Você está vendendo pão a R$ 40 o quilo, o normal é 12, 13, 14, 8, né? O cara está vendendo a 40, quer dizer, ele está fazendo uma especulação. Então, se ele estiver fazendo isso em qualquer área, ele é errado, tão errado quanto aquele que está lá em cima. Então, a gente está julgando quem está lá em cima, mas a gente está esquecendo de julgar quem está aqui embaixo, nas pequeninas coisas. Então, a gente precisa ser espírita, de fato, e aceitar determinadas coisas. Por isso que o Chico falou aquilo, ó, nós estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, nas condições certas. E por isso que eu sempre que eu vou pensar alguma coisa fora do eixo, eu pego essa frase e falo, opa, deixa eu puxá-la de volta para eu poder não ser injusto, né, nas minhas conjecturas. Entendeu? Eu te convido a fazer o mesmo. Eu tenho feito isso, nossa, desde o dia 28/3/2021, eu penso nessa frase todos os dias. Todos, Daniel, todos os dias. Eu falo assim, eu estou no lugar certo. Eu falo assim, então, Deus, me dá sabedoria para entender o que eu tenho que fazer nesse lugar para eu sair dele logo. Deus é justiça, gente. Deus é justiça. Nós estamos exatamente onde tem que estar. Nossa, eu peço demais para eu conseguir enxergar o que eu preciso enxergar para sair de onde que eu estou. E aonde a gente está, é a gente que foi, não é Deus que colocou. A lei permitiu que você estivesse no lugar onde você tem que estar. Mas é por isso que eu peço sabedoria para sair desse lugar logo, porque onde que eu estou não está desmelhorando. É só progredir. Se você não progredir espiritualmente, se controlar, fica por muitos séculos. Então, a gente é que sai da onde a gente entrou. Não é ninguém que tira você. Porque eu gosto dele. Eu vou tirar esse sujeito de lá. Você pode ser resgatado, pode, mas é porque você tem mérito também. Ninguém consegue sair do lugar onde não consegue também ter algo para fazer, para dar, né? Então, meus irmãos, eu acho que é por aí. Tomara que isso aí tenha reflexo na nossa mente, né? Vamos fazer a leitura lá do 57, porque o perispírito que está causando toda essa história aqui a Cristo, a capacidade, como eu falei aí, que ele se adaptou ao planeta Terra, às condições vibratórias. Isso é ciência, isso é conhecimento, né? Jesus tem conhecimento científico, né? Vamos dizer assim, por isso que ele domina as coisas. Então, a ciência é divina, a ciência é de Deus. É onde a curiosidade, é a busca, a encontrar resposta, né? Porque não é só progredir do lado da moral, você também tem que progredir do lado da intelectualidade, da inteligência, outra asa importante do ser, né? Se você não aprendeu isso de um lado da moral, você vai ter que ter escolas também do lado da pesquisa, da observação, da ciência, das coisas. Então, vamos lá. Quem leu o 57 para nós? Só um minutinho aqui. É que minha internet hoje não está bem e eu vou ficar um pouquinho assim. Bom dia para vocês. Eu estava pensando nessa questão da progressão moral e a gente sempre fala nisso, principalmente nos planetas de prova e expiação que nós, a gente tem uma tendência a uma evolução científica, né? Uma evolução científica muito mais rápida do que a moral, né? Mas aí quando você falou essa frase, né? E eu estava observando bem o que a Camila estava falando, que eu também tenho esse pensamento, mas ao mesmo tempo eu estou tentando, né, levar por esse lado que tem razão, né? Que a gente tem que realmente saber balancear, né? Inclusive as nossas emoções, porque a gente fala muito sobre a questão emocional da gente. E
eu estava pensando o seguinte, essa questão da evolução moral e da evolução técnica científica, né, porque a nossa evolução ela tem que ser, ela é circular, né, ela tem que estar redondinha para que a gente esteja no ponto, né, a gente vai evoluindo e vai cortando as arestas. Só que a gente tem que pensar nisso individualmente, né, o indivíduo que vai fazendo isso para que o todo, né, vá se agregando, né. E por que eu estou falando isso? É o que a gente começa, é que a gente observa, né, no ser humano, que tem pessoas que têm uma evolução moral muito maior. O indivíduo, estou falando do indivíduo. Em compensação, ele deixou a questão técnica científica de lado e se aprimorou com a moral. E tem um outro que está, né, deixou a moral de lado, inclusive de uma forma, às vezes, bastante cruel, né, que a gente vê, né, e vai trabalhando a científica. E é tão interessante a gente pensar nisso, porque isso é um exercício que eu acho que a gente tem que ter para que a gente entenda o momento que a gente está e para que a gente observe, né? Aí começa a questão da autoobservação, para que a gente melhore mesmo. E que não adianta a gente apontar dedos, né? Não adianta a gente fazer juízo de valores. A gente tem que aproveitar aquilo que a gente tem e tentar ir observando aonde que estão as nossas falhas para que a gente vá crescendo nessa evolução moral, né? Assim, foi interessante porque a minha fala é uma fala tão corriqueira, né, que é tão óbvia, mas que às vezes a gente esquece de fazer essas observações, né? E eu estou falando em voz alta para mim mesma, e assim, foi legal essa introdução de vocês hoje, para que me desse um puxãozinho de orelha em relação a isso, né? Que a gente se coloque como indivíduo e faça a sua parte, né? E vá dando exemplo, né? E vá observando onde que você tem a tendência maior, legal, a tendência boa, vai nela, mas vai trabalhando, né? Puxando o carro de boi naquilo que você ainda tem muita dificuldade, né? E é muito interessante. Então, assim, minha reflexão hoje está do pensamento individual. É que a brincadeirinha que eu falo, Francisca, é que tudo está errado, apesar de estar tudo certo, né? Apesar de tudo estar certo, está tudo errado. Então, na verdade, você sabe, por exemplo, igual a escola hoje, o ensino. A gente sabe, eu faço o julgamento da escola hoje, da educação. A educação está totalmente na contramão. Eu não tenho medo de falar que está na contramão, mas é a contramão que está se aprendendo determinadas coisas que estão por aí. É um merecimento de uma ordem de espíritos que estão, de certa forma, contribuindo para receber dessa forma. Então, hoje a escola, por exemplo, ela está preparada para educar quem já é educado. A escola hoje ela não está preparada para educar quem não é educado. Então, os espíritos que saem, por exemplo, em primeiro lugar, no vestibular, são as pessoas que já têm uma condição espiritual que só usou o sistema para se descobrir, mostrar na atual encarnação. É importante. Mas a escola, ela tem feito o verdadeiro papel dela, que seria educar aqueles mal educados. A escola está preparada com instituições, com organizações que olha para quem está lá na cadeia, porque cadeia é uma educação, é uma extensão. Como a saúde é uma extensão da educação, né? Também aqueles que estão retidos em celas, são pessoas que estão doentes, sem educação. Então, quer dizer, existe um sistema educacional para o sistema presidiário, para as pessoas que estão nas ruas. Não, existe internação, condenação, existe punição, né? Não existe programas desenvolvidos. Quer dizer, tem iniciativas, sim, vou dizer que não tem. Existe iniciativa, sim, acontecendo, né? Mas existe um programa sério, já consolidado. Olha, se o indivíduo reencarnar, ele tiver uma decadência em determinada área, será que ele tem escola eficiente para que possa recuperá-lo? Não, vai ser a própria vida
que vai recuperar. Essa é a escola dele, é o sistema que nós temos. Então, quer dizer, o sistema ele está contribuindo de uma certa forma educacional, né? Então, se nós não organizamos escolas preparadas para isso, ainda a rua está sendo, talvez, o fundo do poço para que ele acorde em determinados momentos da vida, né? Então, é o estágio que a Terra está. Então, se a gente condenar tudo que a gente está vendo também, a gente desespera, a gente acha que não, então vou sair, eu vou pegar um andarilho e vou levar para minha casa. Porque cada um fizesse isso, né? Às vezes mudava o mundo, mas você está adaptado à sua casa para levar um indivíduo difícil, criminoso, para dentro da sua casa e desestruturar, muitas vezes, aquilo que você já está fazendo? Você tem estrutura para isso? Não. Então, meu filho, então não conversa fiado, não. Deixa a vida estar ensinando, de certa forma, vai ajudando naquilo que você pode. Se você tem competência para montar uma escola, vai lá e monta a escola e faz. Ah, não, eu quero ser vereador, né? Eu quero ser um político e vou fazer alguma coisa. Vai lá e seja vereador e faz alguma coisa. Tá? Então não adianta a gente ficar num palco e criticar uma situação se você não pode fazer muita coisa. Se você não pode arregaçar uma manga e fazer alguma coisa. Então, o que você tem que fazer? Faça o mínimo que você pode, então, naquilo que você pode. Ah, eu quero ser um cara que vai realmente ser opositor a um governo, quero ir para a rua. Então, vai para a rua, mas faça com decência. Faça isso com disciplina, faça isso com inteligência, né? Porque senão você vai ser mais um desesperado, ajudando um sistema ou prejudicando um sistema. Então, nós espíritas, a gente tem essa visão. Então, tomara que a gente esteja raciocinando certo dentro de uma filosofia que ampara o planeta, que é a doutrina espírita. Então, se a gente está aqui dentro, a gente precisa pensar mais profundamente para que a gente não entre no oba-oba, né? Para que a gente seja útil no sistema. Senão, você tem que voltar, você vai desencarnar desesperado, né? Eu quero ser mártir. Olha, vai ser um mártir, então, vai lá, morre, dá a vida sua por uma causa. Eu acho que se você estiver fazendo por uma boa causa e realmente tiver todo o ímpeto de vontade de fazer mudar as vidas das pessoas, eu acho que você deve fazer mesmo e deve doar a sua vida para isso. É uma questão de... mas eu estou fazendo isso para ser mártir. Aí você está errado, porque você está querendo ser famoso em cima de uma causa. Não é assim, né? Então, falei demais. Vamos lá. Falei demais. Vamos Daniel, lá. você me dá licença para ler um item aqui da Gênesis? Pode ler. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar, desde logo, toda ideia de capricho, por ser inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Então, eu acho que sintetizou tudo isso, né? A nossa visão. Sintetiza e bem, né? E bem. Coloca o quadro bem redondo, não quadrado. Coloca o quadro bem redondo. Correto? Olha só, até nas falas, hein? O quadro fica redondo. Vamos lá na leitura. Quem lê? Naquele dia mesmo, 2 dentre eles indo para uma aldeia chamada Emaús, 57. 57, no capítulo 15. Obrigada, desculpa interromper. Naquele dia mesmo, 2 dentre eles indo para uma aldeia chamada Emaús, longe 60 estádios de Jerusalém, falavam juntos de tudo o que se passara. E ocorreu que, quando conversavam e conferiam juntos sobre isso, o próprio Jesus veio encontrá-los.
e se pôs a caminhar com eles. Mas os seus olhos estavam retidos, a fim de que não pudessem reconhecê-lo. E ele lhes disse: de que conversais assim caminhando? E de onde vem que estáis tão tristes? Um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, lhe disse: só vós sois tão estranho em Jerusalém que não sabeis o que ali se passou nestes dias? O quê? Lhes disse. Eles lhe responderam: com respeito a Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso diante de Deus e diante de todo o povo. E de que maneira os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores entregaram-no para ser condenado e morto e o crucificaram. Ora, esperávamos que fosse ele quem resgataria Israel. E, entretanto, depois de tudo isso, eis o terceiro dia que essas coisas se passaram. É verdade que algumas mulheres das que estavam conosco nos admiraram. Porque, indo antes do dia ao seu sepulcro, e não tendo ali encontrado o seu corpo, vieram dizer que anjos mesmo lhe apareceram, que lhes disseram que ele estava vivo. E alguns dos nossos, tendo estado também no sepulcro, encontraram todas as coisas como as mulheres lhe narraram, mas por ele não o encontraram. Então ele lhes disse: ó insensatos, cujo coração é tardio em crer em tudo o que os profetas disseram. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na glória? E começando por Moisés e em seguida por todos os profetas, lhe explicou em todas as Escrituras o que fora dito dele. Quando estavam próximos da aldeia para onde iam, ele fez parecer ir mais longe. Mas o forçaram a se deter, dizendo: permanecei conosco, porque é tarde e que o dia já está em seu declínio. E ele entrou com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o e, tendo-o, partiu, deu a eles. Ao mesmo tempo, seus olhos se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante de seus olhos. Então disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração estava tão ardente em nós quando ele nos falava no caminho e quando nos explicava as Escrituras? E se levantando na mesma hora, retornaram para Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e aqueles que permaneciam com eles estavam reunidos. E disseram: o Senhor está verdadeiramente ressuscitado. E ele apareceu a Simão. Então contaram também eles mesmos o que lhes acontecera no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto assim conversavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. Sou eu, não tenhais medo. Mas, na perturbação e no temor de que foram tomados, eles imaginaram ver um espírito. E Jesus lhes disse: por que vos perturbais? E por que se elevam tantos pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés e reconhecereis que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem nem carne nem ossos, como vedes que os tenho. Depois de lhes ter dito isso, mostrou-lhes as suas mãos e os seus pés. Mas como eles não acreditavam ainda, tanto estavam transportados de alegria e de admiração, ele lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Comeu-os diante deles, e pegando os restos, lhos deu e lhes disse: eis o que vos dizia, estando ainda convosco, que era necessário que tudo o que estava escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, se cumprisse.
Ao mesmo tempo, lhes abriu o espírito para que entendessem as Escrituras. E lhes disse: assim é que está escrito, e é assim que seria preciso que o Cristo sofresse e que ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia, e que se pregasse em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ora, sois testemunhas dessas coisas. Eu vou vos mandar o dom de meu Pai, que vos foi prometido. Mas, por enquanto, permanecei na cidade até que eu vos haja revestido da força do alto. Isso que eu li está em Lucas 24, versículo 13 a 49. Uhum. O que a gente tem aí, Perim? Nós temos aí uma história muito interessante, né? Que Nós Cristo... temos uma materialização comprovada. Ele chegou a se alimentar, né, para mostrar que ele estava ali em corpo e espírito, né? Mas mostrando o poder que ele tinha dessa materialização. Uhum. E conscientizando as pessoas que, a partir dali, se iniciaria uma nova etapa na vida de todo mundo, né, que estavam envolvidos com ele. Os fenômenos acontecem aqui pelo perispírito. Vocês sabem que Aham, a sim. materialização é uma combinação que o Cristo fazia muito bem com o ectoplasma, provavelmente dos próprios Dos ali, dos dois. próprios presentes ali, né? Ele aproveitou dali, ou de alguém que passa, né? Não precisa nem ser um, Aham, o espírito, ele pode aproveitar um ectoplasma de alguém que esteja à distância, bem distante, sem problema nenhum. Ele pode materializar, não significa que tenha que estar ali próximo, ele pode buscar a distância esse ectoplasma. Então, às vezes a gente é que tem uma conduta assim de aprendiz, né, que nós não sabemos lidar com isso com uma certa maestria. Quem é médium, por exemplo, de efeito físico, ele vai estar mais nas proximidades ali. Mas a gente sabe que os espíritos podem aproveitar isso para espíritos mais em condições espirituais, retirar esse ectoplasma a médio à distância, sem problema nenhum. O que é distância? Não tem problema nenhum com a espiritualidade. Mas temos problema para aqueles que não sabem manipular a determinadas distâncias, né? Então, os inferiores fazem mais do imediato. Aquilo que não é imediato, eles não conseguem fazer operações com os fluidos. Nós vamos chegar num momento em que nós vamos ter muita maestria em cima disso. As curas acontecerão através de nós mesmos, através das manipulações dos princípios vitais que tem na própria natureza, a gente fazendo isso. Por isso que nós estamos ensaiando aí na área dos fluidos, né? Do magnetismo. A gente precisa conhecer bem, exatamente para manipular. Quando você vai dar um passo, está aproveitando, tirando da flora, por exemplo, à distância. Você não está tirando ali do lado, não. Mas, geralmente, nós estamos assim, no imediato. Né? Somos muito ainda à mercê da espiritualidade. Nós não sabemos manipular isso. Então, precisamos desenvolver. Isso é ciência, isso é desenvolvimento, é mediunidade, é avanço em inteligência, em estudos. E isso tem um caminho muito largo pela frente para a gente chegar lá. Enquanto isso, a gente vai sofrendo as consequências do nosso mal que fazemos ao próximo, né? Não tendo soluções imediatas das nossas curas, das nossas enfermidades, porque nós que somos os doentes. Né? Nós é que estamos doentes. Não é nenhum corpo que é doente. O nosso corpo não é doente. Nossa alma é doente. Então, nós passamos vibrando num organismo, numa organização que nós adoecemos, que é o corpo físico. Porque a materialidade ela é perfeita, tudo é perfeito. O problema é a ação humana, a ação do espírito, né, que faz com que as coisas não estejam em ordem.
Então, nós temos aqui um exemplo aqui de uma caminhada de 2 discípulos que estavam indo para Emaús, né? E que veio, de repente, sobre os rumores, os assuntos, né? Os fatos que estavam falando ali, conversando sobre o próprio Cristo, a vida do Cristo, apareceu quem? Nada mais do que o Cristo para ele. Materialização, né? Mas só que não é uma materialização, vamos dizer assim, grosseira, intenssenciada. Na verdade, nós temos níveis de materialização. Quando fala em materialização, tem aquela rústica, uma mais sublime, uma quase que uma aparição, com detalhe, com riquezas, inclusive, de detalhe, que ele pode atuar sobre objetos, como ele atuou sobre pão, sobre peixe, né? Sobre os objetos que estavam ali à disposição, que eu poderia tocar. Aqui em Araguari, como eu falei para a Camila semana passada, eles têm as sessões mediúnicas de materialização, em que o espírito pega uma rosa e dá para o encarnado. Há irmãos que frequentaram e iam lá, né, que pegavam as rosas, que foi dada a rosa e plantou no jardim e continuou vegetando normal. Uma rosa normal, materializada, sim, provavelmente retirada de um canteiro, né, por transporte, usando faculdades que possui, ou mesmo arrancando, né, tirando daquele lugar, né? Então, ou mesmo daquele lugar ali onde estava a mesa, tira ali rosa do lugar, pega e dá para a pessoa, consegue pegar o objeto, né? Ou então materializar o transporte, tira de um lugar distante, né, e traz para aquele ambiente e cede a determinada pessoa. Isso é fora do normal? Não, é normal, gente. Isso é uma questão mediúnica, apenas de uso dos materiais e combinação. Aí é possível fazer. Não é nada de mágica, não é nada extranatural, tudo dentro do possível, né? Então, o Cristo fazer isso aqui é uma coisa simples, não é nada sensacional a vinda dele, ele usar da composição do planeta, fazer com que o corpo perispírito que ele estava usando ainda se materializasse. Hoje, provavelmente, já despojou dessa massa mais densa do planeta, voltando ao seu estado natural, né, do campo vibratório perispirítico, que soma a confundir com o espírito, né, com a centelha divina que ele é, mas ele com todas as capacidades de ação sobre o mundo, pelo universo físico, né? Que os espíritos evoluindo não significam que eles vão perder contato com a matéria. Não, eles estão agindo constantemente, né, no plasma universal, que é o fluido plasma universal. Então, não se perde esse contato com o fluido. Então, aliás, você vai fazer muito melhor, aí que vai dar o caráter essencial ao fluido. Nós usamos o quê? As transformações do fluido. A gente está navegando em cima de modificações do fluido. Então, nós nos entretemos sobre esses resultados que o fluido proporciona, mas nós não sabemos ainda ir à essência da matéria, a essência do fluido, onde nós vamos estar eternamente, né, atuando. Então, eu vou fazer um planeta, eu vou usar a materialidade, né, desse fluido e compor formas e combinações para que um planeta se organize. Então, eu faço isso numa essência universal, que é a matéria. Ou seja, tem 3 elementos universais: Deus, Espírito e matéria. Um dos elementos, ele está sempre para nós. E Deus está sempre para nós. Somos espíritos, estamos conectados com o Pai, com o Criador, e com o universo da criação, que é a própria matéria. Então, aquilo que a gente pensa que é nada, não é nada, é tudo. Então, ali a gente atua sobre esse grande universo. Hoje a gente não pode imaginar pelas nossas condições de pensamento. Quando a gente fala isso aqui, tem pessoas que vão achar que você está navegando. Não,
Igual se comecei a citar aí que Marte está recebendo a visita desses nossos irmãos, a gente teve aquele outro assunto lá que a Camila colocou, mas a Marte está sendo visitado pela Terra hoje, mas só que onde é que os humanos estão conseguindo chegar? Né? Então, será que ele está tendo realmente Marte na mão? Muito distante, muito distante. Como nós estamos, como a ciência está distante aqui da espiritualidade. Não descobriu nem a espiritualidade daqui. O que vai acontecer com Marte? Vai entrar no campo vibratório de Marte, que é outra constituição diferente do planeta Terra, que cada planeta tem, mas vai o homem procurar uma materialidade igualmente da Terra. Ele não vai encontrar essa resposta, porque é diferente. Os sensores nossos são adaptados para uma certa gravidade, um sistema organizacional, como o Cristo teve que adaptar perispiriticamente a esse lugar. Ou se eu for morar em Marte, eu tenho que adaptar meu perispírito para morar lá. Né? Então, o que eles vão encontrar? Vão encontrar um homem lá, um chinês. Ah, o chinês está lá em Marte, lá vou achar um cara igual a gente aqui. Eu estou procurando aqueles caras dos olhinhos, né? Olhinho lá, que sempre desenharam o marciano. Vai procurar esse. Em verdade, a ciência está muito longe ainda de descobrir, né, por nós. Eles estão nos descobrindo, já nos descobriram há muito tempo. De lá que sabe onde é que até nós estamos tentando penetrar. Então, coloca uma couraça aí para que ele não consiga penetrar e ele tenha uma visão do planeta árido, como ele sempre viu. Então, um planeta ele tem níveis vibratórios, então tem camadas, revestimentos, né? E aonde é que nós estamos chegando? Em materialidade que nós identificamos como a nossa. Ele não vai chegar em materialidade em níveis que vibram diferentemente, como não acha que planos além do solo, de superfície. Então, quando se fala em Daniel, e se um desses tripulantes for médium de vidência, de audiência, tiver uma mediunidade muito avançada, tipo a do Chico Xavier, sim, será que ele pode pegar alguma coisa porque lá a vibração é outra? Pode. Aí ele tem sensores a mais. Então, nós estamos falando de sensores mesmo. Nós não temos sensores adaptações que faça essa notória presença do planeta, né? Como ele de fato. Agora, se você tiver, como temos aqui médiums que conseguem ver planos diferenciados, tipo via aqui uma sequência de natureza, ele pode perceber isso lá e identificar realmente que existe, mas vai chamar ele aqui de lunático. Vai ser um cara, tira ele da pesquisa porque ele está doido, enlouqueceu, ele está vendo coisas que não deve, entendeu? Então vai ter que ser pela pesquisa mesmo, porque a ciência, enquanto ela estiver longe da religião, ela não vai dar chance para esse passo que você colocou. Vai ser um lunático na pesquisa, tira ele, volta ele, porque esse cara enlouqueceu. Talvez isso possa acontecer. Então, por isso que vai a esse local pessoas que estão voltadas mais para a questões materiais. Ele pode, sim, até estar guardando impressões do planeta, né? Fazer certas dissertações ali sobre o planeta, e não falar, né? Até ficar no silêncio, eu falar, eu saio do projeto, então, tudo isso, né? Depender muito do espírito que está lá. Começar a ter um monte de atestado de esquizofrenia, né? Nesses projetos aí. Vai falar, não, pô, tá tudo muito louco. Vai, não pode me levar num lugar desse, senão eu vou ficar questionando tudo. Nem eu vou. Se levar, imagina, leva você para um lugar desse, acabou, os caras desistem da pesquisa, falam, não, vamos começar a fazer bolo, dá mais certo.
Vai, pior que vai. Então, a conversinha aqui do Cristo, toda essa historiazinha aqui, foi uma história assim, uma passagem, porque nas histórias do Evangelho, nós vamos encontrar textos que são, assim, poéticos, né? E vamos ter textos reais também. Então, vai depender muito de quem anotou, né? Tem muitos observadores, né, que vai traduzir mais uma realidade de fato que aconteceu, né? Aqui eu achei interessante, que as mulheres têm uma fama antiga, né? Então, quem foi contar que o corpo do Cristo tinha saído de lá foram as mulheres, né? Começou lá, certamente não estava só Maria de Magdala lá observando, tinha outras mulheres junto. Aí vai contar que as mulheres saíram falando aí que tinha lá o corpo de Jesus já não estava mais, né? As mulheres porque as mulheres são mais observadoras e cuidadoras, tá? Observadoras e cuidadoras. O homem então, não é assim. Então, essa história do corpo de Cristo ter sumido foram as mulheres que colocou isso, né? Vai, tá vendo? As mulheres pelo amor maior, viu? As mulheres dão notícia. Salvação. As mulheres dão notícia de tudo, né? Ai de nós se não tivesse as mulheres para melhorar o mundo. Nossa. Nem vindo, né, Daniel? Se não tivesse mulher, vocês nem estavam aqui, né, galera? Mas tá bom. Mas eu fico pensando nesse negócio das mulheres, porque, assim, eu não estou falando em termos de evolução, não, mas, assim, eu acho que as mulheres, de uma certa forma, a gente tem um sexto sentido, se ele existir mesmo, mais aflorado. E quando você vai ler na Bíblia, você vê que as mulheres, elas não ficam mudando de opinião. Assim, elas são incrédulas até um certo ponto, mas na hora que elas acreditam, elas não voltam atrás. Então, assim, elas podem demorar mais para crer em alguma coisa. Pelo menos, assim, as partes que eu li da Bíblia que eu lembro, é assim, as mulheres, elas estão lá, mas na hora que ela chega a uma conclusão, ela não muda aquela conclusão. E o homem, pelo contrário, você vê que várias vezes, assim, se está tudo bem, ele está indo lá naquele caminho. Se o trem começou a desandar, ele dá um passo atrás. Que nem Pedro, né? Que nem todos eles que negaram Jesus, quantas vezes. E as mulheres, você vê que em momento algum elas negam. Porque elas, pelo menos é o que está escrito, né? Que parece que mas depois que elas... Todo homem já foi mulher e toda mulher já foi homem nessas Não, naquela época eu acho que a centenas. galera estava evoluindo, viu? As mulheres lá daquela época estavam mais evoluídas do que os homens. Vou ser muito sincera, eu tenho esse sentimento. Hoje até pode ser essa bagunça aí. Mas eu vejo que as mulheres bíblicas, elas, na hora que elas têm o conhecimento da verdade, seja ela qual verdade for, elas não voltam atrás. E os homens já ficam meio lá, meio cá. Eu acho que por isso que foram as mulheres que foram achar. Porque se fosse homem, ele ia falar assim, não, devem ter feito aí alguma bagunça aí com esse corpo aí, esse cara não sumiu não, tô vendo coisa, bebi demais ontem. Não ia ter essa fé que a mulher teve, que Magdala teve, de falar assim, que o Cristo estava vivo. E cadê o corpo dele? As mulheres não sabem, né? Mas elas acreditaram que ele viveu de novo. Não. Vou te falar um negócio, Camila. Carne não vai para o céu, não. Vou te falar um negócio. As mulheres são muito corajosas. Elas são tão corajosas que elas são capazes de encarnar como homem. E na casa com o homem ainda, né? Mas tem aquela frase, né? Que você dá 2 passos para frente, você tem que dar um passo para trás. Então, aí tem explicação. Gente, o espírito, infelizmente, graças a Deus, não tem sexo, né? Que a gente encarna nessas condições diferentes. Eu posso falar, Renata? Pode falar, Renata. Se alguém já leu Mulheres Fascinantes, Camila, você já leu? Não, esse não. Mulheres Fascinantes, vou caçar aqui. Se você tiver a oportunidade de ler, eu estou lendo. Assim que eu acabar de ler, se você quiser, eu te empresto ele.
ele fala sobre a vivência das mulheres na vida de Cristo e fala muito do relacionamento de Cristo com essas mulheres e o que Cristo representou dentro da vida delas. E muitas dessas mulheres, na história, conta a vivência de outra encarnação dela, para a gente poder entender a atual história que ela está vivendo naquele contexto. É muito, muito, muito rico e muito interessante. Para mim, foi muito bonito. Foi muito interessante o livro, foi uma mudança de paradigmas para mim, uma mudança de até como ver o espiritismo dentro da minha vida. Então, eu acho interessante que vocês leiam para vocês terem essa visão da mulher dentro do espiritismo. É muito interessante, viu? Ótimo, ótima ideia. Muito bom. Depois eu quero... Citado por Tolstói, né, Renato? O espírito de Leão Tolstói, é isso? Constrói muito, ele desconstruiu muita coisa que eu vinha pensando e reconstruiu o meu pensamento. E, Daniel, a sua fala, eu entrei atrasada hoje, que eu estava conversando com a minha irmã, ela não mora aqui, ela me chamou cedinho para conversar e eu fiquei conversando. Entrei bem atrasada. A sua fala agora, às 9h30, Daniel, para mim foi assim um boom, porque me mostrou que eu estou no caminho certo, viu? A gente que trabalha em várias casas espíritas, a gente às vezes fica assim, nossa, mas eu estou ali, eu estou aqui, eu estou ali, eu estou aqui. Tem hora que você tem que falar assim, onde que eu vou ficar? E a sua fala me alertou no seguinte: faça o que você quer fazer melhor sendo espírita. E eu descobri que eu estou começando a fazer o que eu queria realmente fazer como pessoa espírita. É isso aí. Então, Renata, eu te perguntei porque eu vi dois livros com o mesmo título, mas um é do espírito Leon Tolstói. Eu acho que você está falando sobre ele, não é? Que ele fala sobre as mulheres fascinantes na vida de Jesus. Isso mesmo. Então, exatamente, o grande Leon escritor Tolstói. Eu achei ele muito bom. Para mim, eu acho que a médium, né? Sirineia, qualquer coisa assim. Eu estou lendo ele bem devagarinho, com muita calma. Você verifica se ele tem no PDF, de repente tem para baixar. Eu acho que não, viu? Eu acho que não tem. Eu tive que encomendar ele na livraria na Despertar. Esse livro ele não é conhecido, então. Não, ele não é um livro conhecido. Poucas pessoas conhecem. Essa médium, inclusive, é uma pessoa que acho que nunca nem foi falada. Assim. Depois, então, você empresta para nós. Aí vai na sequência da Camila, depois a gente vai... Já passou muito nosso horário aqui. Meu trabalho em ser mulher é tão grande que eu tive uma filha para ver se eu aceito um pouco a desigualdade que a gente vive como mulher, sabe? Eu sempre fui muito revoltada por ser mulher. Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu tinha certeza que era um homem. Quando eu fiquei sabendo que era uma mulher, eu fiquei 15 dias em choque, que eu falei, gente, eu não quero que minha filha passe por tudo que eu já passei, de subjugamento, de ser tratada que nem retardada, de ser tratada que nem idiota. Sabe assim, a gente tem que fazer 10 vezes mais para ter o mesmo reconhecimento. Aí eu conheci aquele livro, como que é? A Mulher e o Romano, que é aquele que fala de Maria Magdala. Aí eu fui falando assim, gente, nós sempre fomos, quando viemos como mulher, nós sempre fomos subjugadas e sempre fomos muito fortes por isso. E aí que eu comecei a aceitar, assim, depois de uns 37 anos que eu já estava encarnada como mulher, que eu fui aceitar o fato de ser mulher. Essa encarnação. Aí eu pensei assim, eu podia ter nascido no Oriente Médio, ia ser muito pior. Eu falei, não, tá bom. Aproveita a chance que você está tendo agora, Camila. Gente, o nosso horário já foi, 10h17. Muito obrigado a vocês. Nós continuamos na semana que vem aí no 58, né? Estudo em Casa. Obrigado, Renata. Obrigado, Marion. Marion está caladinha aí. Será que um dia a gente vai conhecer a cara dela?
Muda. É só abrir a boca para Tenta. cantar. É? Obrigada, Daniel. Obrigado.